Mateus capítulo 6, versículos 16 a 18, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Capítulo 9 agora do mesmo Evangelho, 14 e 15. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, glorificamos. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra, ensina-nos a tua doutrina bíblica e nos edifica nela, produz fé por causa disso e opera as tuas obras. É a nossa oração em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém e tome assento. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos aqui para uma polêmica e dúvida também, não é? Para nós a resposta é simples, mas depois entenderemos o porquê de dúvidas e polêmicas para este tempo. Devemos jejuar e orar? Ou o sacrifício de Jesus foi completo, abolindo tal prática? Porque muitos estudiosos nesse tempo têm ensinado que não se precisa mais jejuar e orar, porque o sacrifício de Jesus foi total, foi completo, e por isso nós não precisamos jejuar. Falar de jejum é maravilhoso, porque essa é uma das armas especiais da igreja. Jejuar e orar é uma arma de vitória. Só que tem pessoas na internet, pessoas colocando e espalhando estudos na internet, que não se precisa mais, e que isso é sacrifício, até alguns dizendo, sacrifício de tolo. Irmã Patrícia voltou também, estava viajando, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sacrifício de tolo, que não precisa. Mas aí nós vamos aqui entender um pouco mais sobre essa arma poderosa, que é o jejum e a oração juntos. É uma arma poderosa. Os levantes que existem contra estas armas são justamente porque o diabo sabe que estas armas são de vitória. O diabo sabe que casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. O diabo se levanta para que não se ore mais como nós orávamos, para que não se jejue mais como nós jejuávamos. E nós compramos a ideia de que não precisa exagerar,
de que não precisa isso, de que não precisa aquilo. A doutrina esquerdopata, irmãos, ela é uma doutrina que vai infiltrando mensagens sutilmente nas mentes, nos corações das pessoas, e vai desvirtuando as pessoas do que é justo e honesto, como essa briga que está por aí com relação ao aborto. Não pode. Como é que vai ofender uma criança, uma menina de 13 anos, de 15 anos? Irmãos, o que está sendo combatido é aquilo que é numa gestação acima de 5 meses. A criança já é mais, a criança no feto já é, quando há a concepção já existe uma criança. Mas imagina de 5 meses. É um absurdo, é um assassinato. Mas no caso de estupro pode. Então vai, ainda que seja assassinato, então vai lá no início aí. Por que com 5 meses? Mas de todo jeito é morte. Lembremos que se a esposa de Isaac, Rebeca, tivesse abortado, ela teria abortado 2 nações. O aborto não é uma criança, é uma linhagem. E às vezes uma nação inteira, no caso de Jacó e Esaú. Imaginem isso. Se Maria tivesse abortado por causa da razão, entre aspas, o Salvador da humanidade não teria nascido. É hora de respeitar a vida. Mas a menina, mais a mulher e a criança não é vida? Cada caso, um caso, se estude bem, mas não libere ninguém a matar pessoas. Então essa doutrina que vai infiltrando e pegando outras coisas simplesmente para ganhar, ela é uma doutrina também como que o diabo age na igreja. Não precisa de orar desse tanto não, que bobeira. Deus não precisa de você ficar lá falando, não, seus 10 minutinhos já está resolvido. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Jesus nos ensinou, no capítulo 18 de Lucas, importunar até os ouvidos de Deus. Continuar. Paulo nos ensinou, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Os homens de Deus, as mulheres de Deus passavam tempo na presença de Deus. Sabe por que muitas pessoas oram um tempo e saem dizendo assim, eu não sei para que é isso, é porque não orou até o céu abrir. Quando a gente ora até o céu abrir, a gente não quer sair da presença de Deus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Orar é saúde, orar é a respiração da alma, orar é vitória, orar é vencer as batalhas mais terríveis da vida. Oração com jejum é alma como uma bomba atômica de fé e vitória. Amém? Entendendo o jejum e a oração. O jejum e a oração devem fazer parte da natureza do cristão, devem fazer parte do modo de vida, do hábito do cristão. A Bíblia é bem clara no tocante a estas 2 práticas, não há dúvida alguma a respeito disso. Quando a pessoa aceita que não deve, que não pode, que não precisa e que não muita coisa, é porque ela não lê a Bíblia ou quer ser convencida daquilo que não está decidido fazer. Se fizermos uma análise bíblica sobre os temas, veremos que homens, mulheres e até mesmo nações inteiras alcançaram respostas favoráveis da parte de Deus por terem praticado o jejum e a oração.
É uma arma que ímpios fizeram isso e salvaram uma cidade inteira. O rei de Nínive desceu do trono, vestiu-se de pano de saco e se humilhou com toda aquela gente. Aleluia! E toda a cidade foi livre pelas mãos de Deus. E eles eram déspotas, assassinos e uma nação ímpia. Só que se arrependeram e se humilharam diante de Deus. É uma arma de vitória. Você parou, volte agora. Volte agora. A oração e o jejum. Aleluia. Não é de se admirar que até o próprio Senhor Jesus praticou essa combinação do jejum com a oração em seu ministério terreno. Certamente Jesus deve ser o nosso maior exemplo, aleluia, de prática cristã. Não há um exemplo que se compare, que se alinhe com Jesus Cristo. Ele é a referência do cristão. Ele é quem o cristão deve imitar. Ele é a razão de sermos chamados cristãos. Se ele sentiu a necessidade de tais práticas, e nós? Se Jesus precisou orar e jejuar, irmãos, como é ruim ouvir um obreiro dizer que não é muito orar 2 vezes por semana, que não tem tempo de orar 2 vezes por semana. Está louco, está insano. Porque oração não é primeiro uma obrigação. Oração é uma manutenção de comunhão com Deus. Oração é a obrigação de um obreiro que se sente obreiro, de uma obreira que se sente obreira. Se você tem o que eu estou falando aqui como ofensa, você está desviado, porque eu estou falando aqui como educação. A educação de um obreiro, de uma obreira é orar, é buscar Deus, é a manutenção da fé levantada. Aleluia. Se tem alguém que não quer que você ore, o nome é diabo, Satanás. Se tem alguém que quer que você ore, já deixou isso claro na palavra dele, é Jesus Cristo de Nazaré. Escolha a quem sirvais. Glória a Deus. Então o intuito deste estudo é resgatar os princípios bíblicos que foram tão eficazes para aqueles que, assim como nós, professam uma fé firme e sincera no Deus Todo-Poderoso. E que nesses dias que estamos vivendo está escasso. A igreja avivada é uma igreja que na vigília que a igreja faz, não sobra espaço para as pessoas. Não dá glória mesmo não, porque é difícil para essa geração desviada de Deus. A igreja convertida, nascida de novo, ama as vigílias, ama orar e buscar a face adorada de Jesus Cristo. Aí a comandácia, aleluia, como nós temos exemplos para isso. É tempo de nos humilharmos debaixo da potente mão do nosso Deus, aleluia, para que a seu tempo Ele vos exalte. 1 Pedro 5,6, olha o que diz Esdras, capítulo 8, versículos 21 e 23, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso a nosso Deus, e Ele nos atendeu. Estou resumindo os 2 versículos, 22 e 23.
o propósito do jejum, irmã Teresa abençoada de Deus, é um propósito tão gracioso que nos faz ou nos torna sensíveis para andar na direção de Deus, para entender a direção de Deus, para compreender o porquê de muitas coisas. Tem muitos porquês que Deus não vai falar mesmo, não fala e não vai falar, mas o homem de oração e jejum, a mulher de oração e jejum, já terá a resposta no seu coração e na sua mente. Então, benefícios do jejum e da oração. Vamos falar de que agora? Repitam. Certamente Deus deseja o melhor para o seu povo. Irmãos, essa prova que Deus deseja o melhor para nós, ela já foi dada e ela é irrefutável, incomparável. Quando Deus deu Jesus para morrer no nosso lugar, não tem mais nada para provar nada para ninguém. Porque isso é a revelação do desejo de um Deus que quer salvar e cuidar. Diga: Jesus morreu por mim. Tudo está resolvido. Segunda prova irrefutável, Rosa Dias. Porque quando eu cito pessoas, irmãos, é porque elas têm afinidade em alguma coisa, ok? Naquilo que está sendo dito. Segunda coisa, que é prova irrefutável, a palavra de Deus para nós. Se Deus não quisesse o bem para nós, não teria mandamentos, não teria direções, direcionamentos, conselhos vivos, exemplos tão maravilhosos. Essa é a prova que Deus quer cuidar de nós, a Bíblia Sagrada que está na sua mão. Deus quer cuidar de nós. Horrenda coisa, irmãos, é virar as costas para Deus e virar as costas para as Santas Escrituras. Porque Deus é o prêmio de uma alma perdida, e as Escrituras é a luz para um pé, para outro pé, para os passos de uma vida que precisa achar direção. Aleluia! Todas elas, uma vez praticadas, trazem grandes benefícios e nos coloca no caminho do amadurecimento espiritual. E é exatamente por isso que devemos ser obedientes à sua palavra. A prática do jejum e da oração está intimamente relacionado à palavra de Deus. Se lermos as Escrituras com devido cuidado, perceberemos que ela foi um instrumento de vitória para líderes no Antigo e Novo Testamento. Desta maneira, se o registro bíblico é digno de nossa confiança e um princípio a ser seguido, então podemos afirmar que os vencedores jejuam e oram, e os derrotados não. Está claro? Algumas características de uma igreja que diferem das características de um ajuntamento de pessoas. Ser igreja é ser doutrinada e dirigida por Jesus. Habite em vós, Colossenses 3,16, abundantemente a doutrina de Cristo. Ajuntamento é um povo que se reúne para ver se Deus faz alguma coisa por eles. No sentido de abrir uma porta, fazer um milagre, e se reúne só para aquilo. A igreja não. A igreja se reúne para servir Jesus, para atender a voz do Espírito Santo, com compreensão que nós somos corpo de Cristo, e Ele é a cabeça desse corpo. Então Ele nos dirige, e o corpo dele, pode ter certeza que Ele sabe cuidar muito bem. Temos que entender isso. E aí, alguns pormenores. Jejuamos e oramos em obediência à palavra de Deus. Repitam.
Você é a igreja? Então nós jejuamos e oramos. Característica da igreja. A igreja do Senhor, ela tem um comportamento de um povo que foi comprado, doutrinado e é dirigido por Deus. Por isso ela ama a oração. Ela sabe da dificuldade que é, às vezes, sintonizar na oração, mas ela ama a oração. Ela ama ter uma vida de consagração, jejum. Ela ama viver em santidade. Ela ama viver uma vida que glorifica o seu Senhor Jesus Cristo. Quer morra, quer viva, seja para a glória de Jesus. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, ela faz tudo para a glória de Jesus. E ela é uma igreja em todo tempo e em todo lugar. Ela é a igreja dentro do templo, e ela é a igreja na faculdade, ela é a igreja lá na escola, ela é a igreja lá na empresa que trabalha, lá no trabalho que exerce, ela é a igreja no ir e vir, nas suas caminhadas, ela é a igreja lá na academia, ela é a igreja lá no futebol, ela é a igreja, onde ela estiver, o comportamento dela é de igreja. Então jejuamos e oramos como igreja, e jejuamos e oramos em obediência à palavra de Deus. Olha o que diz Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. É como se Deus, olhando para a igreja, porque aqui ele está falando com Israel, mas Deus não muda. O Deus do antigo é o mesmo Deus do novo. Quer conhecer a graça desse Deus abundantemente? Leia o Novo Testamento. Quer conhecer a vontade e o coração desse Deus amplamente? Leia o Antigo Testamento. Então ele está olhando para a igreja dele, do tempo dele, Israel, o povo dele. Então, vocês estão afastados de mim. Vocês querem voltar para mim? Queremos. Então vem com jejum, com pranto, com choro, com clamor, com lágrimas, para voltar para mim. Por que esses elementos? Porque tem que ter arrependimento para quem vai voltar. E esses são os elementos do arrependimento. Segundo aos Coríntios, abram lá, capítulo 6, segunda aos Coríntios. Vamos usar a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a revelação que Deus cuida de nós. Obedecer, preste atenção por gentileza. Obedecer a Bíblia é dizer a Deus, ou lutar para obedecer, não é? Tem gente que fala, pastor, lutar todo dia, de verdade, com vontade de obedecer, é dizer a Deus, eu quero o cuidado do Senhor. Desobedecê-la é o contrário, não quero que o Senhor se atreva a cuidar da minha vida. Já viu quando alguém chega, Alfredo, eu não quero que você faça isso, porque você quer cuidar da minha vida? Por quê? Porque chegou dando conselhos ou mandamentos. E Deus chega para nós dizendo, eu sou o Senhor teu Deus e não há outro fora de mim. Deus chega para nós dizendo, arrependei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e virá um tempo de refrigério para a vossa alma. Deus chega para nós e diz, quem me ama, guarda a minha palavra. Deus chega para nós e diz, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis o que quiserdes. Ele chega mandando, e se você não aceita, você não quer Deus, mas quando aceita, você está dizendo, cuida de mim, Senhor. Quando você passa a lutar para viver isso que Deus fala, você está dizendo, eu quero o cuidado do Senhor. Está vivendo uma vida de pecado, nunca quer arrepender, não quer mudar de vida, você está dizendo, Deus, por favor, aqui não. Está certo o que eu estou falando? Ou o pastor é duro, é enjoado, é não sei o quê? Quem ama a verdade, abraçará a verdade.
Então, o que diz segundo aos Coríntios 6, de 4 a 6? Antes, como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Será que essa igreja jejua? O problema, irmãos, de alguns pensadores, eu não vou chamar de teólogos, o problema de alguns pensadores é dizer que a igreja de hoje não precisa orar e jejuar, mas usar a doutrina daqueles que viveram orando e jejuando. Eles usam principalmente a doutrina paulina, para dizer que não precisa, mas Paulo viveu muitas vezes em jejum. Paulo converteu e já ficou de cara 3 dias de jejum. Novo convertido. Então, joga na lata do lixo a doutrina dos homens que querem nos desviar de Deus e abracemos a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra, para praticá-la, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor cuide de mim. Mateus 9,15, respondeu-lhe Jesus, e nós lemos isso na introdução: podem estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão, em que o noivo lhes será tirado, e nesse dia jejuarão. Então os discípulos, eles estavam reclamando, porque os discípulos de Jesus não jejuavam. Os de João sim, os fariseus sim, etc. Mas os de Jesus não. Por quê? Porque eles estavam com Jesus, e Jesus deixou isso claro: enquanto eu estou com eles, eu sou o noivo, eles já têm a mim. E isso revela algo para mim, no meu coração, muito especial, muito profundo. Se eu quero ter Jesus de volta, eu tenho que jejuar. Quando Ele está comigo, eu sou forte. Então ele disse: olha, eu vou ser tirado, naqueles dias jejuarão. Por que jejuarão? Porque precisam do Espírito Santo, da presença do Senhor com eles de volta. Alguns, eu não vou chamar de teólogos, mas pensadores, dizem que esse tempo aqui que Jesus está falando, são os 3 dias que ele ficou fora, durante o tempo do seu sacrifício. Que na verdade são 3 dias do calendário judaico, né? Porque sexta, sábado e domingo se conta, porque se Jesus morreu na sexta, e aí ele vem no sábado e ressuscita de manhã, não dá 3 dias, mas é 3 dias do calendário judaico, porque é contado os dias a partir das 6 horas da tarde. Agora, esses 3 dias eles dizem que então precisava de jejuar. Então a igreja jejuou só esses 3 dias? Olha para Atos 12, a igreja jejuando. Olha para Paulo, nas diversas vezes jejuando. Olha para Pedro jejuando, entregando o jejum em Atos. É um assunto furado. Só recebe isso quem não quer ter vida com Deus. Você quer ter vida com Deus? Então jejuamos e oramos em obediência à palavra de Deus. Segundo, pormenores, jejuamos e oramos para nos humilharmos diante de Deus. Repitam. É o que aconteceu lá em Jonas, no capítulo 3, de 5 a 10. O rei de Nínive, que eu disse aqui, vestiu de pano de saco. Até os animais tiveram que jejuar. Ou seja, se humilhou. O rei tirou as vestes reais, um ímpio, vestiu de pano de saco e desceu do trono para clamar a misericórdia de Deus. Quando a gente entra em jejum e oração, nós estamos nos humilhando diante daquele que tudo pode. O que diz Tiago 4,10? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nós muitas vezes usamos o contrário disso. Nós nos exaltamos. Deus, por que o Senhor não respondeu? Por que o Senhor não faz? Por que o Senhor é desse jeito comigo?
Chega exaltado, sai humilhado. Agora chega humilhando. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Uma coisa é alguém me humilhar, outra coisa é eu me humilhar. Alguém me humilha, a Bíblia diz que eu mesmo assim devo ter o comportamento de uma pessoa humilde. Mas quando eu me humilho, é uma decisão interior de fazer algo que agrada a Deus. Olha o que diz Mateus 4, 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Olha o que Jesus foi fazer diante do Pai: se humilhar. Por que ele foi se humilhar diante do Pai? Entre outras coisas, ele precisava vencer a tentação que estava ali. Quer vencer tentação? Se humilha. Se humilha. Sai dessa de falar, olha, o diabo tem que me respeitar, porque o diabo respeita quando a gente está em Cristo. Quando a gente atinge uma maturidade de obedecer à voz do Senhor pela palavra. Sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Qual que é a primeira arma para que o diabo fuja de mim? Sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Obedecer. É o primeiro da noite. Está gostando? Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e jejum. Então, quando que o diabo foge? A vida de uma pessoa que quer vencer não pode ser uma vida de exaltado. Interessante até observar isso, irmãos, porque tem um povo por aí falando tanta asneira. Não, a igreja agora que prega a palavra de Deus como se deve ministrar, não é mais a igreja séria, é chamada de seita, porque quer que as pessoas sejam obrigadas a fazer certas coisas. A igreja quer obrigar as pessoas a não trabalhar de noite, porque aí a igreja não está olhando para a necessidade destas pessoas, porque, irmão, quem tem o coração puro sabe. É claro que a melhor coisa para um crente é estar na casa de Deus, por favor. É a melhor coisa para um crente, porque na casa de Deus a gente é abençoado, é fortalecido, é renovado. É mentira isso? Você acha que Deus, que quer que essa pessoa seja mais que vencedora, quer que ela trabalhe à noite e perca os cultos? Por favor. Deus tem ou não tem o poder de abrir qualquer porta? Uma coisa é um propósito específico. Deus quer levar a Rosa Dias para trabalhar lá no Teuto de noite, porque tem uma alma que quer ganhar, e Deus falou sobre isso. É um propósito raro e específico. Mas Deus quer o povo na casa dele, porque Deus vai instruir o seu povo, renovar o seu povo, fortalecer o seu povo, levantar o seu povo. Não é uma questão de exclusivismo que o pastor que aceita não sei o quê. Irmãos, tem seita crescendo por aí, sabe por quê? Porque os camaradas lá da seita não dividem as igrejas deles. Agora aqui é uma mania de gente, aqui que eu digo no mundo evangélico, no mundo cristão, é uma mania de gente levantar contra a gente, divisão. Respeita o ministério de cada pessoa, respeita a característica de cada igreja. A igreja não está ensinando as pessoas a se perder, a igreja está ensinando as pessoas a se preparar para o céu. Não é aceita, é uma igreja fiel. É uma igreja que preza a palavra. É uma igreja que educa na palavra.
Aí a pessoa diz, não, eu não gosto desse tipo de igreja. Não há problema, procura outra, mas que seja fiel também. Mas não há problema mesmo, desde que a gente busque o caminho, a direção, que estejamos andando no caminho do Senhor. Agora é uma vergonha alguém ouvir verdades e fugir dela. Porque verdade, ela é dita para nos libertar, para nos curar, para nos transformar, para nos mostrar os caminhos, ou não? Essas palavras a gente tem que dar de vez em quando, porque tem tanta gente falando besteira, e a gente tem que estar bem ligado com essas coisas, porque o diabo tem toda a facilidade de convencer muita gente nesses dias. Amém? Então, meus irmãos, outro pormenor, repitam quando eu terminar: jejuamos e oramos para nos consagrarmos à santidade. Daniel capítulo 9, 3 a 5. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e rogos, com jejum e saco de cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Pecamos, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus juízos. Olha o clamor de Daniel. E o Daniel era santo, era correto, mas ele entendeu o que estava acontecendo. Então ele fazia parte do povo. Ao invés dele fazer qualquer outra coisa, ele vai buscar pelo povo, para que Deus os liberte, os santifique e opere. E a vida deste homem foi muito mais santificada. Ele foi deportado com o povo de Deus, mas onde Daniel chegou, a glória de Deus chegou, porque ele era santificado. Como eu disse aqui na escola bíblica, e os que estavam guardaram bem, né? Nós somos santos do Senhor. Onde chega um santo, chega a presença de Deus, chega a palavra de Deus, chegam os anjos de Deus. Nós não somos pecadores, nós éramos pecadores, andávamos sem Jesus, mas Ele veio com seu sangue, nos purificou de todo pecado, nos deu graça. Tem uma natureza pecaminosa em nós, mas nos enchemos do Espírito Santo, para que a natureza pecaminosa fique subjugada, o velho homem fique ali guardado, e o novo homem se renove a cada dia, em nome de Jesus Cristo. E aí Jonas também, repetindo o que aconteceu com o rei, eles se consagraram, se santificaram. Quando Josué está para entrar na terra prometida, Deus fala assim, ó, santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Santificar é dar a Deus a liberdade de operar. Entenda isso, santificar é dar a Deus a liberdade de operar, de salvar, de libertar, de mudar os sentimentos nossos, os pensamentos nossos, entrar dentro da nossa alma e colocar novos sonhos, novos projetos e uma nova maneira de viver. Para muitos isso é nada, e eu não estou interessado. O inferno te espera, mas os que estão interessados na palavra, os que estão interessados em Jesus Cristo, os que estão interessados em santificar a vida, em entrar no mundo espiritual de Deus, estes têm uma promessa, aleluia, teremos tribulações e batalhas, aflições, mas há um Cristo nos esperando na última hora, para ingressar na glória celestial. Jejuamos e oramos para sermos guiados pelo Espírito Santo. Repitam. Quem está nos dirigindo, nos guiando ultimamente? É a carne? É o diabo?
São as nossas vontades, porque Deus não pode interferir nisso? Sou eu que sei o que é melhor para mim? E isso é uma mentira satânica, porque nós não sabemos nada sem Deus. Quem conhece tudo é Deus, quem sabe tudo é Deus, quem tem o presente, o passado e o futuro diante dos olhos eternamente, constantemente é Deus. Ele é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele é Deus presente em todos os lugares, passado, presente e futuro. Ele está vivo e presente. Quem sabe tomar decisões é Ele. Por isso Ele nos ensina muitas coisas especiais. Então, olha o que diz a palavra em Atos 13, 2 e 3. Porque jejuamos e oramos para sermos guiados pelo Espírito Santo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, falou o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, despediram. A igreja, ela tem que ser dirigida por Deus. É o Espírito Santo que deve falar quem pode pregar nesse altar, quem pode ocupar esse altar, quem será presbítero, quem será evangelista, quem será pastor, quem será enviado. O Espírito Santo dirige a igreja. O Espírito Santo dirigiu Paulo e Barnabé. O Espírito Santo dirigia Davi: devo eu ir à peleja? Deus respondia sim ou não. Vá, entre por aqui, faça por ali. Nós temos que voltar a ser uma igreja que a voz de Deus nos dirija. Nós temos que voltar a ser uma igreja que o Espírito Santo nos tome e nos dirija. E nós temos que ter alegria. E nós temos que nos humilhar na presença de Deus e buscar: Senhor, eu quero que o Senhor dirija meus passos. Guia meus passos. Segura minha mão, para que eu possa passar o Jordão. Calabaiosomai, Arugenara Surianda. Nós precisamos chegar no céu, meus irmãos. Nós precisamos ser salvos. Há uma luta para vencermos nesse tempo, aleluia. Olha o que diz 14:23 de Atos. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Orando, jejuando, aleluia, consagrando, dedicando-nos no altar do Senhor. Rogo-vos encarecidamente, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo que guardeis os vossos corpos, almas e espírito em santidade para o dia da volta do nosso Senhor. A igreja que vai ouvir a trombeta soar é a igreja espiritual. Não é a igreja santarrona, melhor do que os outros, exalta. A igreja espiritual. Quem é a igreja espiritual? Aquela que pratica e vive a palavra de Deus. E por último, nesses pormenores, falta outro. Jejuamos e oramos para vencermos as crises. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Esther, capítulo 4, 15 e 16. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei,
e perecendo, pereci. Se morrer, morri. Mas eu preciso entrar em propósito. Eu preciso fazer a parte que me cabe. Mordecai havia convencido ela nessa altura, para quem conhece a história. E agora qual é a crise? Todos haveriam de morrer, todos os judeus morreriam, uma nação inteira morreria. Mas levantou um povo para orar e jejuar. A crise era grande, mas Deus era maior. Adabá, Suramai canta. Quer vencer a sua crise? Entra em propósito com Deus. Aleluia. Neemias 1:4. Olha o que disse Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Está te animando, está me animando. Jerusalém, o templo estava por terra. A cidade assediada, o mal assolava, a crise era grande. E ele primeiro, antes de tudo, sentiu as dores, a empatia, o entender o que o outro está passando. Esse estava muito bem, copeiro mó, o rei amava, posição excelente, salário excelente, mordomia. Mas ele não se conteve, porque o povo dele, a cidade dele, a nação dele estava padecendo. Ele entrou em crise, mas entrou em jejum e oração. Deus ouviu dos céus, e nós conhecemos a história. O templo foi levantado, os muros, pelas mãos de Neemias, foram levantados em 52 dias, tempo recorde. Porque ele não abriu mão de obedecer uma direção que o Espírito tinha dado, porque ele clamou em tempos de crises. Deus quer nos tirar de crises e nos abençoar. Eu lembro da irmã que o marido desviou, voltou para as cachaças e prostituições. Nós fomos visitá-la, ela contou o testemunho lá no Recanto Sol, eu e o pastor Joaquim Domingos de Almeida. E ela disse, já contando o testemunho, que aconteceu isso, ela entrou para o quarto e disse: Senhor, eu não perco meu marido para Satanás, eu perco para o Senhor, mas para o diabo não. A partir de agora estou em oração e jejum, e eu só vou sossegar quando ele voltar para o altar de onde ele saiu. E ela disse: pastor, eu estou aqui testemunhando, meu marido voltou, reconciliou, já está de volta no altar pregando a palavra de Deus. Como é bom, aleluia, quando tem mulheres sábias dentro da casa, que ao invés de murmurar, de acusar o marido, de reclamar, vai para o quarto orar e jejuar, e buscar que Deus abençoe a sua casa. E por último, nos pormenores, jejuamos e oramos para crescermos em entendimento espiritual. Vamos lá, 1, 2, 3. Em entendimento espiritual, discernimento espiritual. O espiritual se discerne, preste atenção, o espiritual se discerne pelo espiritual. É por isso que tem muita gente carnal no meio de nós. Qualquer coisa me feriu, me ofendeu, está contra mim. A palavra é de esclarecimento, é de libertação, é de mudança, é de edificação, é de conselho, é de direção, mas a pessoa se sente ofendida, porque o espiritual não entende, o carnal não entende espiritual. E eu digo espiritual que nem é o homem espiritual, a mulher espiritual primeiro, mas aquilo que é espiritual, o que se trata do espiritual. É hora da gente ser igreja espiritual. E olha o que diz Jeremias 36, 6. Portanto, entra tu e lê do rolo que escrevestes da minha boca as palavras do Senhor.
aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia do jejum. Outra passagem, quando Esdras voltou, reformou, levantou o templo, Esdras o templo, Neemias o muro. Quando ele abre o livro da lei, aparece pela primeira vez na Bíblia a palavra púlpito, e Esdras vai ao púlpito, abre a lei, 6 da manhã, e começa a ler, e o povo de pé não sai do lugar, não abre a boca a não ser para dizer confirmações. Quando ouvem a lei, dizem, amém, amém, amém. E de repente, ao continuar a leitura, o povo começa a prantear, chorar e dizer: pecamos contra Deus, nós estamos errados. De 6 da manhã a meio-dia, lendo a lei, e o povo agora pranteando. E agora o povo vai abrir a boca e dizer: nós queremos Deus de volta. Nós queremos. E agora eles vão tomar decisões terríveis, sob anátema até. Os que tinham casado com mulheres que não eram do povo de Deus, tomaram a dura decisão de separar e deixar mulher e filhos. Porque naquela época assim o era. Não quero entrar em detalhes. Mas o povo toma uma decisão que traz dor, mas eles estão de volta no Deus da sua salvação. Rabacai, Deus não quer que façamos esse tipo de coisa hoje, mas Ele quer que tomemos decisões, ainda que doa, para voltar ao trilho da palavra e da voz do Espírito. Quando tivermos esse entendimento espiritual, mudaremos nossas concepções. Nós não seremos mais aqueles que têm comportamentos duvidosos, duplos, hipócritas às vezes, mas seremos aqueles que vivemos de verdade a vida cristã. Escute e abram bem os ouvidos em nome de Jesus. Deus não nos chamou para sermos pastores, para sermos evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, missionárias, pastoras, cantores, cantoras, líderes de departamento, membros de diretoria, etc, etc. Não, Deus nos chamou para ser igreja. Deus nos chamou, sendo igreja, para sermos servos. Deus nos chamou, nessa ordem, para ser igreja, para sermos servos, e então amigos. E então aqueles que vão e fazem, e quando o Senhor voltar, bendito aquele que o achar fazendo. Dentro de ser igreja, Deus nos levanta como pastores e obreiros e obreiras, etc. Tem que ser igreja, senão não adianta ser pastor. Tem que ser igreja, senão não adianta ser cantora, cantor, obreiro, obreira, líder disso ou daquilo. Tem que ser igreja. É a igreja que resplandece a glória de Deus na terra. Entende o que é ser igreja? Não estou falando igreja, primeiro, organização. É claro que a igreja tem que ser organizada. Não estou falando igreja, primeiro, isso, mas organismo. Mas um povo que tem compromisso, aliança com Deus e é de Deus. A glória a Deus agora é bem pouco. A gente tem que entender, tem que ter entendimento espiritual, queridos. Nós fomos salvos. Acordou? Nós fomos salvos. Nós fomos libertos. E se eu sou salvo, jamais quero olhar para trás. Existe só um tipo de salvação em Cristo Jesus. Aramá-suramai. Amém? Está gostando? Os pioneiros do jejum e da oração.
para a irritação de uns e para a alegria de outros, a disciplina do jejum e da oração é revelada pelo Espírito por todas as Escrituras Sagradas. Podemos vê-la também evidenciada ao longo da história da igreja, tanto bíblica quanto pós-bíblica. Ora, onde existe oração e jejum, existe vitória no meio de dificuldades. Milagres invadindo o impossível e permanentemente intervenção sobrenatural na vida da igreja. Nós somos uma igreja que ora e jejua. Em outras palavras, o desejo de Deus é manifestar a sua glória e poder sempre que seu povo, em qualquer lugar, se posicione para buscar sua face com jejum e oração. Se propuseram, entrou no propósito, os olhos de Deus se abrem de maneira especial e diferente. Então, os pioneiros, por exemplo, entre outros, Esther, que garantiu a vitória para uma nação. Esther e Mordecai. É interessante a gente ter noção, irmãos. Por exemplo, a Esther vai se casar com um rei ímpio, mas era um propósito específico dirigido por Deus. Ela é achada a mais bela, a mais cheirosa, porque ela faz aquele trabalho de 6 meses, etc. A mais preparada. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Então a Esther em si não tinha que pensar que ela era mais bonita que as outras, ela tinha que pensar que Deus tinha um plano. E se eu estou, pensamento de Esther, se eu estou aqui com esse rei, quebrando alguns protocolos, é porque Deus tem um plano. Deus não quer me fazer rainha, Deus quer me fazer um braço de ajuda para o povo dele. Calabaganai. Deus não quer me fazer um pastor, Deus quer me fazer um braço de ajuda. Deus não quer te fazer um pregador, uma pregadora, um cantor, uma cantora, quer te fazer um braço de ajuda. Você não é ninguém sem Deus, eu não sou ninguém sem Deus. Deus é misericordioso e nos coloca em lugares para a glória dEle, para a exaltação dEle. Será que alguém se alegra com a informação dessa? O que não dizer sobre Ana e Simão? No Antigo Testamento Esther, agora no Novo Testamento, pioneiros do Novo, Ana e Simeão, uma viúva de cerca de 84 anos de idade, que viveu literalmente no templo, devotou todo o seu viver à prática do jejum e da oração diante de Deus. Mesmo vivendo naqueles dias tenebrosos, aquela doce senhora foi reconhecida e honrada como profetisa. O tempo que ela estava vivendo, queridos, para uma mulher da idade dela, ela tinha toda a justificativa para dizer: não adianta orar, não adianta jejuar, eu já fiz a minha parte, eu vou para casa. Mas não, ela tinha entendimento espiritual. Será que alguém está entendendo isso? Reconhecimentos como este são para pessoas cujas vidas estão permeadas da disciplina da oração e jejum. Simeão, da mesma forma que Ana, também amou o Senhor e andou em justiça, terminando a sua carreira profetizando sobre o pequenino Jesus. Ele tinha uma promessa: fica aqui, Simeão, até que tu tenha nos seus braços o Salvador. Meu Deus do céu! Quando Simeão quando ele vê Jesus, eu imagino o que passou na alma desse homem. Eu estou contemplando o Salvador, eu estou segurando nas minhas mãos o Salvador. Ele se alegra tanto, que ele nem pede outra coisa senão: despede-me em paz, Senhor, pois tuas palavras se cumpriram. Tanto Ana como Simeão viveram no templo e na direção de Deus para suas vidas, e seus passos foram literalmente estabelecidos pelo Senhor. Esse casal viveu tudo que nós falamos aqui porque oramos e jejuamos.
Para Ana, os mais de 80 anos caminhando com o Senhor culminou num glorioso momento em que ela contemplou a face do Deus encarnado e imediatamente começou a proclamar a verdade sobre o Filho de Deus. Como poderia aquela mulher andar em direção a pessoas totalmente estranhas e de repente ter a compreensão que estava diante da encarnação do Deus vivo? A palavra de Deus relata em Lucas 2,37 que ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E aí a gente com 40 diz que está cansado. Com 50, com 60. Irmãos, é por causa de mulheres como Ana que a gente não tem desculpa. Cadê o glória? Está difícil? Não, estou com a dor nas costas, não vou no culto. A mulher morava no templo. É por causa de mulheres como a irmã Sebastiana que a gente não tem desculpa. Por causa de mulheres como a irmã Natalina, inesquecível serva de Deus, que nós não temos desculpa. Problema no coração, respiração, parava cerca de 5 a 10 vezes, dependendo da noite, da madrugada, para virar essa esquina e chegar no templo aqui de frente. Irmã Natalina só pode orar em casa. Não, pastor, é meu prazer estar na casa do meu Deus. Por isso que no velório dela, 5 almas reconciliaram com Jesus. Por isso que Jesus levou ela na escola bíblica dominical, dando renovo para a igreja naquele momento. Para de desculpa e levante a sua vida espiritual. Paremos de desculpas e nos levantemos para Deus. Para de abrir a sua boca para dizer que está com isso, que está com aquilo. Abra a sua boca e dizer: estou com Cristo, Cristo está comigo, Ele é a minha força. Muitos de nós em nosso dia a dia nos envolvemos tanto com as coisas desta vida que a realidade de Cristo em nosso viver se torna ofuscada. Como precisamos ver Jesus a cada momento. Ana claramente viu Jesus porque ela orava e jejuava constantemente diante do Senhor. Cornélio, membro da corte romana, centurião romano, seu coração era reto diante de Deus. Ele não conhecia, ele não sabia como fazer, mas o que ele sabia que já devia fazer, ele já estava fazendo. Ele orava e jejuava, ele orava ao Deus dos céus, e ele fazia, eu imagino isso por inferência, Atos 10 e 11, ele fazia com tanta perfeição o que ele já sabia e não sabia mais, que chamou a atenção do céu. Cornélio, estou te vendo. E o que Deus faz? Dá uma revelação a ele, manda chamar Pedro. Deus aponta um servo para que o ímpio mande chamar, para que vá. E o Cornélio tem a revelação da verdade, do Cristo que salva. Que coisa linda. Aleluia. O primeiro gentio alcançado pelo amor de Deus. A sua sede do Deus vivo fez com que ele e sua família se tornassem os primeiros gentios a entrarem no reino de Deus. E cumpriu a palavra de Deus falando que deu a Pedro as chaves. Ele abriu as chaves para os judeus e abriu a chave para os gentios. O apóstolo Paulo, meu Deus, o próprio Pedro que acabei de citar, quando ele vai entregar o jejum, é que Deus fala com ele: não diga que é impuro aquilo que eu já santifiquei. O apóstolo Paulo, embora saibamos que o jejum e a oração na vida do Paulo eram algo comum, relatamos agora que isso teve início de uma vida de jejum e oração
Quando primeiro o perseguidor, que consentia nas mortes dos irmãos, assolava as igrejas, entrava nas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava estes na prisão. Quando ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Só que ele, indo pelo caminho de Damasco, para prender cristãos, e agora até com a questão de morte, teve uma surpresa. Encontrou não os cristãos, mas o Cristo dos cristãos. E ele é tão impactado, e ele agora um fariseu dos fariseus, ele conhecia a lei, então ele conhecia o coração e a vontade de Deus nas Escrituras, mas agora esse encontro foi tão especial, e ele foi tão convencido, que de cara esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu, jejuando. Novo convertido, orando e jejuando. Deus diz a Ananias, tem o Saulo lá. Não, mas aquele lá, Deus, é aquele, está matando todo, tá? Vai lá, Ananias, ele está orando e jejuando, que lá é um vaso de honra agora para o meu nome. Quando Jesus me converteu, graças a Deus eu tive uma mãe na fé. Que Deus levante mães na fé para muitos. Mas você tem que jejuar. É que as mães na fé não põem nada na boca. Nem cravo. Tem que ser. Que as mães na fé que diziam assim, ó, para dormir tem que dormir vestido. Que se Jesus voltar, com quem que a gente vai de roupa, né? Mas era o zelo delas, com muito carinho, que fazia bem para todo mundo. E aí ela me falou, e nós entramos em jejum e oração até hoje, né? 30 anos orando e jejuando, né? Dentro dos tempos e das formas que foi, que está sendo, e glória a Deus por isso. Esse homem, Paulo, ele vai ser um homem de oração e jejum constante. Das mãos de Paulo, maravilhas aconteciam. Os aventais de Paulo, quando eram levados, curavam os enfermos, expulsavam os demônios. Pessoas eram libertas. Voltando lá no Antigo Testamento, não obedecendo o critério da ordem, Daniel, o seu jejum solitário e orações intercessórias diante de Deus, salvaram uma nação. Impediu principados demoníacos de ter vitória. Príncipe da Pérsia e da Grécia. Vitória. Ezequiel diz assim, que Deus procurou um homem para que se pusesse na brecha, para que não destruísse uma nação, e não achou. Tem hora que Deus quer um homem de joelhos por uma nação. Nós estamos perdendo tempo enquanto igreja com muitas coisas. É hora de aproveitar melhor o nosso tempo. É hora de tirar a Netflix e colocar o quarto de oração. É hora de tirar as séries, dorama, não sei o que, e colocar o quarto de oração. É hora de tirar muitas diversões e colocar o quarto de oração. Nós estamos em guerra, estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Não posso divertir, pastor, divirta, mas que a oração fale mais alto, que a oração ocupe mais tempo, que o jejum ocupe mais tempo, que a programação de Deus ocupe mais tempo que as demais programações. Esdras esteve, esse profeta, de jejum, diante de Deus, no momento em que fora confrontado com o impossível. Davi jejuou várias vezes em sua vida. O nosso exemplo maior, Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, no poder do Espírito Santo, de se entregar por toda a humanidade, jejuou 40 dias e 40 noites. Eu fui no lugar, não sei se os irmãos aqui foram lá no monte da tentação, que fica para cima de Jericó. O lugar lá pega até 60 graus de calor.
desértico, árido, só pedras. Jesus ficou 40 dias e 40 noites ali. Se o nosso mestre jejuou e orou, e nós imitamos a ele, por que estão dizendo que não precisa? A prática do jejum é encontrada em toda a Bíblia. A palavra de Deus sempre parece demonstrar, através de sua exposição desse assunto, como o homem natural precisa do poder, da provisão de Deus em sua vida, para vencer as impossibilidades, os inimigos e os ataques. É necessário olhos espirituais abertos. É necessário ouvidos espirituais abertos. É necessário despertamento. Esse sono que está na sua vida agora é maligno. É necessário levantar contra e repreendê-lo. Isso é maligno. É necessário discernimento espiritual. Esse cansaço é maligno. É necessário discernimento espiritual. Essa confusão na mente que não entende as direções é maligno. É necessário discernimento espiritual e levantar e dizer: saia em nome de Jesus Cristo, eu quero o domínio do Espírito Santo na minha vida. Aleluia, glória a Jesus. Historicamente falando, todo reavivamento começou quando as pessoas se dispuseram a buscar o Senhor em jejum e oração. O primeiro grande movimento missionário no mundo começou no primeiro século, em Atos 13. Aleluia. Quando lemos: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me. Avivamento é quando a gente ora até ouvir o Espírito dirigir a obra. É necessário orar e jejuar. Policarpo e outros, em 110 depois de Cristo, encorajou os crentes a orar e jejuar para serem vencedores nas tentações. Tertuliano também defendeu o jejum em 210 depois de Cristo como uma arma de vitória importantíssima para a igreja. Martinho Lutero, grande reformador, também jejuou. Em seu labor sobre os antigos manuscritos das Escrituras, para traduzi-los para a língua alemã, ele combinou a sua obra de tradução com oração e muito jejum. Não é de se surpreender que a versão de Lutero das Escrituras em alemão seja uma das mais inspiradoras que existem. Quer fazer algo para Deus? Não vá sem um compromisso verdadeiro e sem jejum e oração. Charles Finney, ele escreveu em sua biografia que frequentemente separava dias somente para jejum e oração. Ele relata que toda vez que percebia as baterias do seu espírito descarregando, palavras dele, ou que a unção do Espírito Santo se desvanecia, imediatamente partia para alguns dias de jejum, e sempre no término desses períodos tinha suas baterias recarregadas. Um jornal da época publicou que Finney estava em uma cidade realizando uma das suas cruzadas. As pessoas que tão somente cruzavam as fronteiras da cidade, preste atenção, começavam a chorar por causa de um espírito de arrependimento que caía sobre elas. A presença de Deus era tão forte na vida deste homem, que as pessoas ao vê-lo eram constrangidas a se entregarem ao Senhor Jesus. Será que Deus está gerando fome? Será que Deus está gerando decisões? Jonathan Edwards, ele acreditava firmemente na disciplina do jejum. Ele pessoalmente jejuava todas as quartas e sextas. Ele tinha tanta convicção que o jejum devia ser uma prática obrigatória no estilo de vida de cada ministro, que sempre falava da necessidade dele
a todos os aspirantes ao ministério. Este homem se tornou tão poderoso em suas pregações, que se tornou a primeira voz do grande despertamento e reavivamento que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns historiadores são contundentes em afirmar que o derramamento de sangue e sofrimento da Revolução Francesa, que varreu a Europa, poderia também facilmente ter chegado na Inglaterra. No entanto, a sua pregação impediu. Wesley atribuiu o poder de seu ministério à disciplina do jejum e da oração diante de Deus. Cabe aqui como é que fala? Um adendo aqui, sei lá, esqueci o nome. Não adianta jejuar sem vida com Deus. Se você jejua e ora e vai fazer a obra, algumas coisas podem até acontecer, mas o Espírito Santo não se agrada de você. Tem que ter vida em santidade. Nós vamos ver isso depois, mas o primeiro propósito do jejum é comunhão com Deus. Não adianta orar e jejuar com a vida desregrada. Se está desregrada, ore e jejua para que Deus coloque no altar da maneira correta e bíblica. Charles Haddon Spurgeon, o grande pregador e mestre, sempre foi encorajado e revigorado pelo jejum. Rhys Howells, um grande intercessor, regularmente também combinava jejum e oração no exercício do ministério. Sadhu Sundar Singh, ele foi um Sikh na religião da Índia e devoto hindu que se converteu depois de ter recebido uma visão clara do Senhor Jesus Cristo. Ele dedicou a sua vida na propagação do Evangelho e se tornou o apóstolo Paulo da Índia e do Tibete. Cada vez, como Jesus no deserto, ele tentou estar em propósito de 40 dias, certa vez, completou 40 dias completos de jejum e oração, embora incapaz de completar o seu intento completamente por motivo de saúde, ele disse que tal experiência fortaleceu seu espírito, permitindo-lhe superar muitas dúvidas, cólera e impaciência em sua vida. Ele teve uma vida rodeada de milagres extraordinários, visões celestes, curas, e acredita-se que foi arrebatado para o céu como Enoque. O homem que se dedicou a Deus. Tem um livro espetacular também, O Homem do Céu. Tem livros maravilhosos. Ao invés de a gente ficar lendo certos livros só para que nos confunda, é bom ler livros de testemunhos de homens que alcançaram a fé de uma forma especial. Mahesh Chavda, hindu devoto, se converteu ao Evangelho e diz ter tido revelações de Deus que o convidava a fazer vários períodos de jejum por 40 dias ininterruptos. Ele já percorreu mais de 86, ainda está vivo, mais de 86 países, levando o Evangelho com poder em sinais e maravilhas. Ele atribui tal sucesso ao seu ministério, a combinação de jejum e oração. Bom, o jejum e a oração tem sido uma prática comum entre os líderes mais proeminentes da história da igreja e em nossos dias. É algo que o Senhor firmemente requer de cada um de nós. Igreja não tem vida sem oração e jejum. Não existe vida ministerial sem oração e jejum. Não existe vida de adoradores sem oração e jejum. Não existe vitória verdadeira sem oração e jejum. Quando você começa a orar e jejuar com a vida entregue nas mãos do Senhor, de fato, sua vida vai sendo limpa, purificada, santificada, transformada. Quando você para de ter esses propósitos, o comum vai voltando. O profano vai voltando.
Os pensamentos, os desejos carnais vão voltando. O achar normal as coisas vai voltando. Mas quanto mais você se distancia de Deus, deixando desses propósitos, mais o pecado se aproxima. Mas quanto mais se aproxima de Deus nestes propósitos, o pecado bate em retirada. É bom frisarmos que não jejuamos com um intento místico para obter coisas materiais ou poderes sobrenaturais, mas para revigorar o nosso espírito diante do nosso Deus. O jejum desobstrui o canal que nos contata com a unção de Deus, pois este tem a tendência de corromper através do curso natural de nossa vida neste mundo decadente. O nosso propósito é puro e simples: Jesus. Aí vai acontecer de cumprir em nós o propósito dele. Sabe qual é o problema nosso? É querer coisas que Deus não quer. É amar coisas que Deus não quer que amemos. É ir num caminho que Deus não quer que andemos nele. Mas sabe qual é o segredo da nossa vida? É entrar nos propósitos verdadeiros diante de Deus, que traz a nós a sua presença e o seu domínio. E agora começamos a andar segundo a vontade de Deus. Você entende isso? Olha, uma breve lista dos benefícios do jejum antes de fazermos menção do seu uso prático. Quando você jejua, quando eu jejuo, quando nós jejuamos, mas aqui especificamente, quando você jejua, você está se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Quando você jejua, você está dizendo: carne, não, espírito, sim. Quando você jejua, você será capaz de ver as prioridades da vida de uma maneira mais clara. Quando você jejua, o reino de Deus se torna prioridade em sua vida e você tem maior percepção sobre os valores do reino. Quando você jejua, você encontra equilíbrio na sua vida em todas as áreas. E o que está desequilibrado se equilibra. Quando você jejua, o egoísmo, ambição, orgulho começarão a ser banidos da sua vida. Você começará a valorizar e realmente apreciar as coisas que Deus tem lhe concedido. Você dirá você mudará as palavras da sua boca. Você terá um temor de tal maneira na sua vida que você não terá coragem de usar certas palavras que hoje tem coragem de usar. Você vai levantar e mesmo num dia tenebroso vai dizer: oh, que dia maravilhoso. Aí uma vozinha escondida, camuflada, esquisita vai querer falar assim: mas olha como está o dia. E você imediatamente dirá: Jesus está comigo e eu estou com Jesus. Que dia maravilhoso. A prática do jejum e da oração colocará em seu coração uma forte apreciação por sua família e um coração agradecido por coisas básicas, tais como o seu pão de cada dia, a sua comida, a casa onde você mora, o lugar onde você está, a saúde que você tem, ainda que tenha algumas coisas que precisam ser curadas. Uma pessoa que se torna espiritual, a família desta pessoa, para ela, é uma riqueza sem preço. O marido é respeitado e honrado, a esposa é respeitada e honrada. Há uma vida espiritual de alguém que nasceu de novo. Você se tornará sensível ao Espírito de Deus, as coisas espirituais tornar-se-ão mais claras e efetivas em seu viver. Suas áreas de fraqueza serão expostas e o Senhor trará
tratará com cada uma delas, e da fraqueza poderás tirar força. Você, enfim, terá o fruto do Espírito, e em destaque, o domínio próprio. Quem é cheio de Deus é cheio do Espírito. Quem é cheio do Espírito, o fruto está nele, porque o fruto é do Espírito. Aleluia. Podemos continuar na próxima terça? Que dia que é hoje? Diz que é 8? 18. Faço uma pergunta com a intenção de te confrontar e até afrontar, em nome de Jesus. Quanto tempo tem que você não jejua? Isso aqui é para pessoas específicas que Deus sabe que não está jejuando mais. Onde você acha que vai chegar? Eu quero que você responda isso para Deus, porque eu estou fazendo a pergunta que o Espírito me inspira a fazer. Então não briga comigo, se quiser brigar, briga com Deus e com o Espírito Santo. Onde você acha que vai chegar com essa vida? Outra pergunta, qual tem sido a intenção dos seus jejuns? Pois nós vamos tratar sobre essas questões. Você jejua com qual propósito? Para você, jejum é uma arma de quê? Primeiro. Agora uma pergunta para o desfecho. Preste atenção, não converse agora não, por favor, em nome de Jesus. Para o desfecho, uma pergunta. Como será a sua vida de jejum a partir de hoje?